Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Uma pesquisa voltada para o futuro digital do Brasil, que apontou que 45% dos brasileiros gastam, olha só gente, cerca de 650 horas por mês aqui, ó, nas redes sociais. Isso significa que 60% a mais do tempo gasto no resto do planeta, ou seja, no Brasil, a gente fica muito mais na rede social do que qualquer outro país. E para poder falar mais sobre essa dependência e como é que ela está afetando, aliás, a vida dos brasileiros, recebemos aqui a psiquiatra Júlia Cury. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigada. Tudo bem? E a gente vai estar aqui com a Vanessa Rezende para poder falar sobre isso, que inclusive, Júlia, é um assunto extremamente atual. Isso. O pastor Serginho nos bastidores brincava que você é uma psiquiatra muito nova. Sim. E realmente é, mas talvez tenha que ser mesmo para poder tratar disso. Para poder entender dessas coisas, né? É verdade. Fala com a gente um pouco sobre essa dependência que a gente tem vivido das redes sociais. Em 96, eles diagnosticaram o primeiro paciente com dependência de internet. Isso tudo começou com os jogos de internet, né? Porque os jogos favorecem a interatividade e tem uma coisa que é particular da internet que não tem nos outros tipos de jogo, no bingo, nos jogos de interação, que a interação pela internet favorece o anonimato. Então a pessoa perde a inibição e isso favorece com que ela crie essa dependência. Então hoje, 63% de todos os brasileiros usam o smartphone, a internet do smartphone, no primeiro minuto quando eles acordam e no último minuto antes de dormir. E isso causa, né, isso favorece o aparecimento da dependência de internet e causam outros prejuízos psiquiátricos, psicológicos, né, tanto na vida afetiva quanto financeira. Pode falar. Pode falar. Júlia, doutora Júlia, quais são os sintomas assim que uma mãe pode observar num filho, por exemplo, no adolescente, que fica o tempo inteiro lá mexendo no computador, ligado nos jogos? Quais são os sintomas que essa pessoa vai apresentar que eu vou poder saber se o meu filho está realmente dependente desse tecnológico? Então, tem muitas mães que me perguntam isso. Elas perguntam, doutora, quantas horas que eu tenho que deixar o meu filho ficar na internet? O número de horas é o menos essencial para a gente diagnosticar a dependência. O que diagnostica a dependência é quando a pessoa perde o controle sobre a quantidade de tempo que ela está usando e quando começa a prejudicar outras áreas da vida. Começa a diminuir os relacionamentos afetivos, as amizades, relacionamento com a família, começa a diminuir o rendimento escolar, diminuir as notas na escola. Então é a partir dos prejuízos em outras áreas da vida que a gente faz o diagnóstico de dependência de internet, quando a internet está prejudicando outras coisas na vida da pessoa. Quando ela, por exemplo, se programa para ficar na internet por 2 horas e fica muito mais. Quando ela esquece o celular em casa e começa a sentir ansiedade, irritabilidade, impaciência. São sintomas de abstinência que a gente chama, que é parecido com dependência química de drogas, né? Então tem todos esses sintomas. A abstinência, que é a necessidade de estar perto da tecnologia. Quando está longe, a pessoa se sente mal, precisa da tecnologia para ela se sentir bem, para regularizar o humor dela. Entendeu? E também quando a pessoa começa a ter a necessidade de usar cada vez mais para atingir a satisfação que ela atingia antes, com o uso menor, que é a tolerância que a gente chama, que é outro sintoma de dependência, tanto química de droga quanto de comportamento. Que a dependência de internet é um tipo de dependência comportamental que a gente faz. Você vê que a gente muda, a tecnologia vai mudando e hoje em dia a velocidade que muda é absurda. Você fala de uma pesquisa de 96, 97, né? 96. Em que não existia nenhum desses aplicativos que a gente tem hoje, na verdade era só com jogos. Eram os jogos que E eu me lembro bem dos jogos, porque a gente passava às vezes a noite inteira, adolescente, jovem, passava a noite inteira jogando. E hoje já são outros aplicativos, já são outras ferramentas que a gente utiliza. Eu quero até aproveitar para poder divulgar. Se você quer fazer perguntas sobre esse assunto, você pode fazer aqui, tá aqui comigo, o WhatsApp aqui do De Tudo Um Pouco, tá aí na tela para você. Então escreva aqui para a gente para eu transmitir, na verdade, a sua pergunta para a doutora Júlia. Doutora Júlia, inclusive o WhatsApp. O WhatsApp é o aplicativo que está aí bem novo, da moda, digamos assim. Outros foram lançados depois, mas ele continua com uma força muito grande, principalmente no Brasil. Eu tenho amigos fora que não conheciam o WhatsApp, mas aqui pegou de uma forma incrível. E a gente realmente não vive hoje mais sem o WhatsApp. Quem tem, não vive sem. Eu uso muito para trabalho. E é muito efetivo no meu trabalho. Mas eu conheço pessoas que não usam nada de trabalho e ficam presas àquele barulhinho que a pessoa chega
a ter um troço se não for ali na hora responder. O que causa isso nas pessoas? Então, a possibilidade de enviar vídeos, comentários e receber respostas num tempo quase automático, né? Num tempo muito rápido, isso estimula o cérebro de uma forma, porque aumenta a transmissão de um hormônio no cérebro, que é a dopamina, um neurotransmissor. E essa dopamina causa um prazer muito grande, parecido com o prazer de quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente faz sexo, mas é um estímulo muito mais intenso e muito mais rápido no cérebro. Isso faz com que o cérebro se torne um dependente dessa substância, dessa dopamina. É químico, então? É químico também, né? Tem a parte química e tem a parte comportamental também. Por isso que o psiquiatra também entra, junto com o psicólogo, no tratamento desses pacientes. Porque, às vezes, a terapia cognitiva comportamental, que é a que a gente mais usa para tratar as dependências, ela não é o suficiente para reduzir essa dependência. Precisa também de alguns medicamentos que impedem essa transmissão de dopamina, que é o que estimula o sistema de recompensa do cérebro, que é essa área do cérebro que é estimulada quando a pessoa se torna um dependente químico ou comportamental. Então isso vai se manifestar diferente de pessoa para pessoa. Alguns são mais afetados e outros são menos afetados. Sim. Tem como, de alguma forma, a gente reduzir os efeitos da dopamina no cérebro ou não? É algo que vai acontecer naturalmente? Tem como reduzir, tanto através de técnicas comportamentais, que é reduzindo o tempo que você passa conectado à internet, e tem alguns remédios que ajudam, em casos de técnicas comportamentais, não ajudarem a reduzir esse comportamento. Agora, o mais importante é prevenir o desenvolvimento da dependência, porque é muito mais fácil a gente prevenir do que tratar, né? Então, os pais colocarem um limite ali para os filhos. Por exemplo, um adolescente, no máximo 2 a 3 horas por dia na internet, usar mais a internet para caso de trabalhos de escola, né? E quando for interagir, preferir a interação entre as pessoas mesmo, a interação que é aquela da vida real, né? Terminou? Não dá para fazer uma pergunta? Pode falar. Doutora Júlia, eu trabalho muito no meu consultório com crianças que têm TDAH, né, que é transtorno de atenção, são hiperativos. E essa dependência tecnológica, ela está relacionada a algum outro transtorno, algum outro distúrbio? Por exemplo, o menino hiperativo, ele tem mais propensão a ser dependente tecnológico? Como é que é isso? Sim. As crianças com TDAH hoje em dia é muito prevalente, né? Elas têm uma tendência a ter uma impulsividade maior. E todo mundo que é mais impulsivo tem uma predisposição maior a se tornar um dependente. Então, por isso que quando a gente faz o diagnóstico do paciente que tem dependência, a gente olha ele como um todo e não a dependência em si, porque a depressão ela predispõe à dependência, a ansiedade predispõe à dependência, a impulsividade, que são nos casos dos meninos que têm TDAH, predispõe à dependência. Então, às vezes, a gente tem que tratar essa comorbidade, ou seja, essa doença que está associada à dependência de internet, porque às vezes essa doença é que favorece esse comportamento de ficar excessivamente na internet. Então, a gente tratando essa doença, a gente favorece com que reduza o número de horas online, né, conectados. Isso vai trazer um maior controle para essa criança na fase adulta, ela já com esse rigor, digamos assim, na sua infância, isso faz com que ela possa se controlar no futuro, seria isso? Sim, com certeza. E tem um ciclo vicioso também, né, porque a ansiedade, a fobia social, que a gente fala, são as pessoas que são mais tímidas, que têm dificuldade de se relacionar, pela internet elas têm uma facilidade muito maior de se relacionar. Porque quando você não está falando assim, igual a gente está cara a cara, você aumenta muito mais a chance de conseguir se relacionar. Mas aí o que acontece? Elas deixam de praticar essa habilidade na vida real delas e passam só a se relacionar por meio da internet. E é quando isso se torna um problema. Verdade. E às vezes é nessa hora, Felipe, que a família, por exemplo, tem um filho super introvertido e quando o filho começa a apresentar esse problema, a família vai buscar ajuda. Isso. Esse trabalho ele pode ser feito de forma multiprofissional ou é só o médico, o psicólogo que vai intervir? Como que funciona? Ele deve ser feito de forma que envolva os vários tipos de profissionais. O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional são muito importantes porque a dependência ela não envolve só a química do cérebro, que é aquilo que eu falei. Ela envolve a química, ela envolve comportamento, ela envolve técnicas cognitivas e comportamentais. Ela envolve atividade física, que ajuda muito a diminuir o tempo de uso na internet. Isso, ótimo. Desenvolver outras habilidades acadêmicas e físicas, né? Eu tô aqui agoniado porque o Zap do Estuda um Pouco não para de na minha mão aqui o tempo todo. Então, deixa eu fazer algumas perguntas. Primeiro, o César, da Igreja Casa da Bênção, de Marília, ele diz assim, acho que o Zap está influenciando muito nos cultos.
Negativamente, é claro. Os celulares deveriam ser desligados. Facebook também atrapalha. Como lidar com isso? Então, tem que ter essas regras mesmo, né, para ajudar as pessoas a diminuírem. Por exemplo, em sala de aula, tinha que ser proibido o celular. Né? Questão de limite. Durante a aula. Em sala de aula, sim. Sim, então, deveriam existir essas regras, principalmente para as crianças, porque as crianças ainda não têm esse limite determinado do que faz bem, o que faz... Elas não conseguem enxergar a consequência futura daquele comportamento. Toda criança, adolescente é mais imediatista, porque tem uma área no cérebro delas que são menos desenvolvidas, que é esse córtex aqui, que é o pré-frontal, que inibe o impulso. Então, a criança precisa de ter esse limite externo, os pais precisam dar, a sociedade precisa dar esse limite, porque a criança não tem essa noção. Então, família, né, Júlia, que não trabalha bem o limite, ela está favorecendo o filho a desenvolver uma dependência tecnológica, né? A Luciene Diniz, lá da comunidade cristã de Nova Friburgo, colocou um ponto interessante. Ela fala sobre a Bíblia no celular. E ela pergunta se é errado, porque ela disse que não tem o hábito de ler disciplinadamente. Acho bem mais rápido, aqui ela falando sobre ler no celular. E ela falou, é certo os pastores indicarem, podem indicar isso aos fiéis, isso... Agora, eu vou até complementar a pergunta da Luciene, fazendo uma. Faz diferença a pessoa ler um livro ou ler esse mesmo livro num tablet ou num celular ou num aparelho qualquer? Isso para o ser humano, de alguma forma, faz alguma diferença? Então, a gente não quer também falar que a internet é de todo ruim, né? A internet é muito boa e a gente tem que usar ela sim, mas com a moderação, né? Porque tudo a gente tem que fazer com moderação. A internet, a luz que emite o computador, que o celular emite, a frequência de onda que emite, estimula o cérebro de uma forma que pode causar insônia, pode diminuir a qualidade do sono à noite. Então, às vezes a pessoa dorme às 8 horas por noite, mas acorda cansada, com fadiga. Pode ser porque à noite ela ficou muito tempo lá na internet, no celular. Ou porque o celular estava ali no criado mudo, do lado da cabeça. A frequência estimula muito o cérebro. Sim. A gente não sabe as consequências daqui a 30, 50 anos, se isso predispõe a câncer, se isso altera o DNA, porque isso está acontecendo de uma quantidade tão intensa, né? Agora, nos dias de hoje. Então, a gente não sabe as consequências futuras daqui a muitos anos, o que vai acontecer. Então, é claro que se ela tiver um livro, é melhor ler o livro do que ler na internet, mas não é prejudicial ler na internet, contanto que faça com a moderação, não faça um uso excessivo, que não leia somente através da internet, né? Porque pode, inclusive essa frequência da internet que emite, ela causa mais irritabilidade, causa mais ansiedade, né? E causa os transtornos de sono também. Que podem ser evitados, né? Que podem ser evitados se a gente reduzir, principalmente naquelas horas, de 3 a 4 horas antes de iniciar o sono. E tudo parte de uma decisão, né? É igual, eu estou vivendo agora, até toda vez que eu vim aqui, ultimamente, o pessoal tem falado, Felipe está magrinho, emagreceu, não sei o quê. E realmente partiu de uma decisão, de um dia que eu falei, olha, eu preciso ter um tempo de qualidade melhor com a minha família, eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha filha, eu não posso mais ficar tão cansado depois das ministrações, por causa do ministério, de louvor e tal, que terminava o culto, eu tinha que sentar para poder conversar com as pessoas. E isso muito novo ainda, a coisa aconteceu antes. Então, é uma decisão que você de casa toma, é uma decisão que a gente tem que tomar. Inclusive, eu até particularmente, eu tenho uma necessidade muito grande de estar ali conectado. Agora, tem a Alessandra, tem um filho adolescente de 16 anos e o seu desempenho escolar tem caído há algum tempo. Qual a melhor forma de resolver esse problema? Ela acredita que o desempenho escolar do filho dela cai por causa do excessivo uso da tecnologia. Ela tem que estabelecer um limite para ele do tanto de horas que ele pode usar a internet por dia, por exemplo, de 2 a 3 horas. Aumentar as atividades extracurriculares dele, colocar ele num esporte, né? Uma natação, artes, se a pessoa gosta, né? Porque essas coisas todas também estimulam a pessoa a fazer, né? Abrir o leque e não estreitar o repertório só com a internet. Né, que a gente chama de estreitamento de repertório, que é um dos sintomas da dependência. A pessoa só fica ali naquele comportamento e abre mão de todas as outras coisas. Você acha, Júlia, que é interessante assim, a família procurar também descobrir quais são as habilidades do filho? Sim, porque de repente, se eles descobrem isso, o filho vai também buscar outra forma outras coisas para fazer, ao invés de ficar só mexer no computador, na internet. Tem muitas pessoas, inclusive, que estão perdendo o potencial delas. Tem pessoas que têm um potencial muito grande para a música, para a arte, mas só fica ali na internet, só fica no computador.
computador e não desenvolve essas outras coisas que precisam de prática também para desenvolver, né? E se essa mãe está preocupada, está achando que o filho pode ser um dependente de internet, de smartphone, ela pode levar ele num psicólogo, em um psiquiatra, que são as pessoas que têm mais essa capacidade para fazer o diagnóstico correto, né? Para poder ajudar essa criança também, através de terapia também. É verdade. Né? Uma coisa sensacional que a internet nos deu é a possibilidade de comunicar com pessoas que estão muito longe, né? Eu estou vendo uma mensagem aqui de um grande amigo que está na Índia, missionários, Felipe Aires e Karen, que estão lá na Índia, foram para lá há pouco tempo e assim, mandar um abraço para eles em primeiro lugar, né? Que Deus abençoe vocês aí em Lucknow, que é a cidade que eles estão lá, vivendo o trabalho missionário e mandando fotos para cá. Então a gente vê pelos aplicativos tudo que eles têm feito e isso é sensacional. Você ter isso aqui na sua mão e estou aqui falando e ele está assistindo lá pela Rede Super na internet. Para você que inclusive talvez não saiba, www.redesuper.com.br é onde o Felipe e a Karen estão assistindo a gente. O pastor Jean também, apresentador desse programa, está em Portugal e sempre, eu sei, assim como eu também assisto sempre, ele acompanha. Então, de qualquer lugar do mundo, você pode nos acompanhar aí na sua casa, no trabalho, seja onde quer que for. E a internet nos dá essa possibilidade de comunicar com as pessoas tão rapidamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as vantagens, porque a gente até agora falou muito das desvantagens, dos problemas, mas existem vantagens também, até no campo psicológico, psiquiátrico, aliás. Tem tratamentos psicológicos e psiquiátricos que são feitos através de internet, né? Tem a comunicação, igual vocês falaram, entrar em contato com pessoas que estão longe e tal. A internet tem muitas vantagens, a informação que é disponibilizada, porque antigamente o médico tinha informação, o paciente não tinha, agora ele tem acesso a essa informação, ele entende mais sobre a doença dele. Isso tudo também ajuda nos tratamentos. Mas só que o problema é quando a pessoa perde controle, quando vira uma compulsão. A compulsão que é a dependência. A partir do momento que você está usando e está te causando um bem, e você tem o controle da hora que você vai começar, da hora que você vai parar, da hora que você vai dormir, da hora que você vai estudar, da hora que você vai trabalhar, se dedicar às outras coisas, isso não é um problema. O problema é quando vira uma compulsão, quando você perde o controle sobre isso. Agora, doutora Júlia, me fala uma coisa. Imagina, então, que eu convivo com uma pessoa que eu percebo, né, que tem a dependência tecnológica, só que aquela pessoa não percebe, ela acha que aquilo é normal. Como, então, eu posso ajudar o meu marido, o meu filho, que eu percebo que ele está tendo esse problema, mas ele não quer buscar ajuda? Como que eu faço? O tratamento é muito mais fácil quando a pessoa começa a perceber os prejuízos que ela está tendo na vida dela. Quando uma outra pessoa, ou o médico, ou a esposa, vai e fala, ele é o chato, né? Isso. Então, a pessoa tem que começar a perceber. A gente pode ajudar, a gente dá algumas pistas, o psicólogo, o psiquiatra, para a pessoa começar a perceber os prejuízos que ela está tendo na vida dela. E para despertar o interesse dela por outras coisas. A partir daí, a gente engaja a pessoa no tratamento e é muito mais fácil de tratar. Agora, como conviver com uma pessoa que é dependente? Eu sou casado, vamos supor, tá, Felipe? Meu marido é dependente, ele não é, graças a Deus, ele é dependente tecnológico. Como que eu posso resguardar minhas emoções mediante uma pessoa que é dependente? Você entende o que eu estou falando? Meu marido é dependente, doutora Júlia. E ele só fica lá, igual o Felipe começou o quadro. Fica no celular o tempo todo, não sai. Ele não dá atenção para mim. Ele não percebe que ele está doente, né? Porque isso é uma doença. Como que eu vou lidar com essa pessoa que não quer ajuda? Estimular ele a fazer outras coisas. Você, por exemplo, você propor um jantar fora, você propor uma viagem com os filhos no final de semana, você propor uma cachoeira, um lugar que não tem como ter interação com a internet o tempo todo. Essas outras coisas vão estimulando a pessoa a enxergar os outros lados bons que a vida tem também, né? Que não é só a vida virtual que é boa, a vida real é muito boa. E a gente tem que aproveitar essa vida real, que é um presente de Deus na nossa vida. Leve esse homem para a igreja, minha filha. Também. Nenhuma dependência é boa, na verdade. Né? Não importa do que. Senhor, né, só Felipe? quando somos dependentes de Jesus, e isso aí a gente tem que ser mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.